Olá, pessoal, como vai? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui nos encontrando em mais uma aula de cultura geral, em mais uma das nossas capelas. E como você pode ver aí, hoje eu estou com um adereço especial, digamos assim, com um item diferente, que é o lenço dos desbravadores. Se você não sabe o que é o Clube de Desbravadores, e talvez você conheça os escoteiros, é um grupo parecido. O Clube de Desbravadores trabalha aí com pré-adolescentes e adolescentes de 10 a 15 anos. E ali no Clube de Desbravadores você tem a oportunidade de aprender sobre uma série de questões que envolvem a sua vida, tanto para o seu desenvolvimento intelectual, como também para o seu desenvolvimento espiritual. Se você não conhece, quem sabe quiser conhecer um pouco mais do Clube de Desbravadores, talvez você tenha algum amigo aí que você veja pelo colégio andando com o lenço. É bem verdade que, como eu disse, é de 10 a 15 anos, mas existe um outro clube voltado para crianças que vão com uma idade inferior, que é chamado Clube de Aventureiros, e talvez você se encaixe nessa idade. E se você tiver interesse em participar do Clube de Aventureiros também, você pode procurar um amigo seu ou então me procurar e a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Você está vendo aí na tela o tema que nós vamos falar na nossa capela de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre solidariedade. E daqui a pouco a gente vai conversar um pouco melhor sobre o que é solidariedade, o que envolve a questão da solidariedade. Antes, porém, como sempre fazemos, para iniciarmos então a nossa capela, a nossa aula de cultura geral, nós vamos orar. Querido Deus, nossa gratidão porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família, do nosso colégio também. Estamos iniciando aqui mais uma aula de cultura geral, mais uma aula de capela. Vamos falar hoje sobre algo importante e interessante. Vamos falar sobre a solidariedade. Pedimos que o Senhor esteja conosco, ilumine a nossa mente para que compreendamos aquilo que vamos falar aqui. Cuida de cada um dos nossos alunos, pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Solidariedade, esse é o tema de hoje. Antes, porém, apenas relembrando aí, a nossa temática do ano é essa daí, viver bem. E aí temos trabalhado sobre vários aspectos. Viver bem é cuidar da saúde, cuidar do físico, vimos isso no primeiro bimestre. Segundo bimestre, vimos que viver bem envolve também o cuidado com a nossa saúde emocional, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E a ênfase desse nosso terceiro bimestre é essa daí. Viver bem também é cuidar e amar as pessoas, envolve a questão social. E aqui nós temos então aí uma tela que ilustra para vocês que viver bem é amar as pessoas, ou amar as pessoas é viver bem. E dentro dessa temática do nosso terceiro bimestre, nós estamos enfatizando uma série de coisas, e hoje, na capela de hoje, na nossa aula de cultura geral, a ênfase aqui especial na questão do item número 2, cuidar do próximo, ou seja, praticar o bem ao próximo, fazer o bem às pessoas. Isso está totalmente ligado à questão de solidariedade. Mas talvez alguns não tenham, quem sabe, parado para pensar um pouquinho no significado dessa palavra. Mas essa ilustração, esse infográfico aí nos dá algumas dicas quando você olha para essa parte superior aí, onde nós temos aquela mão com o coração em cima, depois temos frutas, temos ali, hoje, que é algo comum em nosso meio, um vidrinho indicando o álcool gel, a utilização da máscara, o pão. Como é que eu e você podemos ser solidários? O que é solidariedade, enfim? Vamos então a uma definição aqui, caso você não tenha ainda se deparado ou parado para pensar no significado dessa palavra. Solidariedade, melhor dizendo, é a característica de uma pessoa solidária, de quem está disposto a ajudar, acompanhar ou defender outra pessoa. Ou seja, uma pessoa solidária é alguém disposto a ajudar, acompanhar e até mesmo defender uma pessoa que necessite dessa ajuda, dessa defesa. Ali no finalzinho diz manifestação desse sentimento com o propósito de ajudar, ajuda, amparo e apoio. Ou seja, trocando assim como nós dizemos, como alguns dizem, trocando em miúdos, resumindo, ser solidário ou solidariedade significa você ajudar aquele que precisa. É interessante que a Bíblia, o nosso grande livro, eu costumo dizer que a Bíblia
é o nosso grande manual, é o grande manual de vida. Se eu e você pensarmos aí em um exemplo comparativo, talvez um GPS. A Bíblia é um grande GPS da nossa vida. E eu digo para você, sem medo de errar, se você seguir esse manual, seguir este GPS, a minha, a sua vida irá muito bem. E olha o que a Bíblia fala sobre essa questão de ajudar o próximo, por que não dizer sobre sermos solidários? Gálatas 6:9, quando Paulo escreve aos Gálatas, a igreja que ficava na Galácia, ele dá o seguinte conselho: e não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Uma coisa aqui que eu gostaria de deixar aqui para você desde o início é que quando eu e você praticamos o bem, ajudamos alguém, quando eu e você somos solidários, naturalmente, isso voltará para nós de alguma forma. Não porque fazemos o bem esperando retribuição, não, gente, não é esse o sentido. Devemos ser solidários e praticar o bem sem esperarmos nada em troca. Mas quando fazemos o bem, praticamos o bem para as pessoas, naturalmente, nós encontraremos com pessoas no nosso convívio, na nossa frente, no nosso dia a dia, que também vão nos ajudar de alguma forma, praticando o bem para nós. É uma lei, como nós chamamos, de reciprocidade. É por isso que é dito ali, a própria Bíblia fala isso: aquilo que você planta, você colhe. Portanto, se você fizer o bem naturalmente, alguma pessoa também fará o bem para você. Mas vamos adiante aqui. Veja esse vídeo. É uma história bem interessante que fala e ilustra a solidariedade. Olá, crianças! A história de hoje se chama Ajudando os que estavam com fome. O verso para decorar está no livro de Mateus, no capítulo 14, verso 16, e diz: deem-lhes vocês algo para comer. A mensagem é: sirvo a Deus quando ajudo a satisfazer as necessidades de outros. Júlia e Marina estavam brincando quase a manhã toda e estavam se divertindo tanto que esqueceram que estava na hora do almoço. Mas a mamãe sabia que era hora de comer e as chamou de dentro da cozinha. Ela sabia o que era bom para elas. Você já esteve tão feliz com o que estava fazendo que se esqueceu de comer? Nossa história é sobre mais de 5.000 pessoas que estavam com fome. Vamos descobrir o que aconteceu com elas? Jesus realizou um de seus grandes milagres com o lanche de um menino. Uma grande multidão se reuniu para ouvir Jesus e vê-lo curar os doentes. Ele pregou durante muitas horas, compartilhando o amor de Deus com as pessoas. A manhã passou depressa e chegou o meio-dia e não demoraria muito para o dia terminar. Mas Jesus continuava falando e o estômago de muita gente já estava roncando de fome. Os discípulos também estavam cansados e com fome. Jesus, mande as pessoas para casa. Não temos comida aqui. Elas podem voltar amanhã. Jesus também estava cansado e com fome, mas ele tinha muita coisa para falar com o povo. Havia ainda muitas pessoas doentes que precisavam ser curadas. Deem vocês a elas algo para comer. Os discípulos olharam para a grande multidão. Havia mais pessoas do que eles podiam contar. É preciso o salário de 8 meses de trabalho para comprar comida suficiente para todo mundo. André encontrou um menino que queria partilhar o seu alimento com Jesus. Ele tinha levado 2 peixinhos e 5 pãezinhos de lanche. Aquilo era justamente o que Jesus precisava. Ele abençoou o lanche do menino e os discípulos começaram a reparti-lo. O menino partilhou seu lanche com mais de 5.000 pessoas. Homens, mulheres, crianças. E depois de todos se alimentarem, os discípulos recolheram 12 cestos de sobra de alimento. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Se o lanche de um menino pôde alimentar mais de 5.000 pessoas, o que Jesus pode fazer com alguma coisa sua? Se você usar o que Jesus tem dado para você para ajudar outras pessoas em necessidade, Ele fará com que aquilo renda muito. Você serve a Jesus quando ajuda alguém em necessidade.
Muito bem, galera. Vocês viram aí então essa história, que é um registro de um milagre de Jesus na Bíblia, onde aquele garoto tinha levado o seu lanche e ele contribuiu. Jesus então multiplicou aqueles 2 peixinhos e 5 pães e alimentou uma multidão com muitas e muitas pessoas e ainda sobrou. Mas como a mensagem final do vídeo da história mostra, é que Jesus pode se valer daquilo que eu e você temos hoje para abençoar e ajudar outras pessoas. Talvez um brinquedo que você tenha e que ele esteja em bom estado, mas que você não utiliza mais, uma roupa em bom estado que você não serve mais em você, doarmos alimentos, enfim, existe uma série de formas em que eu e você podemos ajudar e beneficiar as outras pessoas. Olha só aqui o que eu coloquei nessa imagem, aí um garotinho, provavelmente um netinho, ajudando o seu avô. E aí eu coloquei a seguinte frase: todos nós podemos ser solidários. Não há idade mínima e nem idade máxima para fazermos o bem. Ou seja, tanto crianças, quanto jovens, adolescentes, pré-adolescentes, quanto adultos e pessoas de idade. Todos nós podemos ser solidários. O que é ser solidário? Como nós já vimos, é fazer o bem. E, gente, não existe idade mínima e nem máxima para isso. Eu e você somos convidados a fazer o bem e praticarmos isso para com as pessoas. Sabe por que é importante eu e você sermos solidários, praticarmos a solidariedade? Porque a solidariedade nos traz e gera alguns benefícios para nós. O primeiro desses benefícios, a solidariedade cria uma corrente do bem. Como assim, pastor, cria uma corrente do bem? É porque sempre que se inicia uma ação solidária, isso não fica somente com aquela pessoa, mas a tendência é que contagie, que outras pessoas se sintam animadas também a serem solidários, a praticar o bem. Você talvez conheça alguma ação na sua igreja, ou talvez no seu bairro de arrecadação de alimento, onde uma pessoa tem a iniciativa e a ideia. E quando se vê, um grande grupo se forma e as pessoas entram nessa corrente do bem e começam a ajudar umas às outras. Segundo ponto, segundo benefício de sermos solidários, ajuda a trazer uma saúde melhor. Sempre que eu e você praticamos o bem, somos solidários, isso nos ajuda a termos uma melhor saúde. Ali o pastor colocou ali ajudar, mas na verdade saiu errado. É ajuda e nos traz uma melhor saúde. Sempre que eu e você praticamos o bem, isso melhora a nossa saúde. Isso não é, e não estou falando da minha cabeça, mas existem estudos científicos que comprovam isso. Esses 3 benefícios aí, por exemplo, que eu apresento para vocês, eu tirei do site da PUC de Minas, e existem estudos que comprovam isso. A solidariedade, ela gera, quando eu e você somos solidários, estamos fazendo bem para as pessoas, é gerado em nosso organismo a endorfina, que ela gera em mim e em você o bem-estar, é um hormônio que gera o bem-estar em mim e em você. Nesse segundo item ali, que ajudar faz bem e nos traz saúde, existe um livro de um homem chamado Alan Dukes, e ele fala justamente disso. Nesse livro, ele fala dos benefícios que são gerados para mim e para você quando praticamos o bem. Sermos solidários também melhora a nossa autoestima, nos traz um sentimento de satisfação. Nós nos sentimos bem ao praticar o bem. Isso nos dá um senso de realização, de poder ajudar outras pessoas. Quando nós somos solidários, quando praticamos o bem, nós temos naturalmente em nós um sentimento de alegria, de satisfação, porque estamos beneficiando e ajudando outras pessoas. Mas lembre, quando fazemos isso, os mais ajudados e beneficiados somos nós mesmos. Um outro benefício de sermos solidários é que os estudos comprovam que quem é solidário, quem ajuda o próximo, quem faz o bem às pessoas, isso traz uma redução de estresse. Portanto, se você conhece alguém, um familiar, quem sabe que está estressado, diga para ele que desenvolver e se envolver com atividades de solidariedade, de fazer o bem aos próximos, isso ajuda também na redução do estresse. Os estudos também comprovam que quem é solidário possui um maior equilíbrio emocional. E existem uma série de outros benefícios que a solidariedade, que o ato de fazer bem às outras pessoas nos trazem. Mas eu gostaria de encerrar com essa daqui. Quem é solidário
sempre terá o desejo de continuar fazendo cada vez mais, de ajudando cada vez mais. Ou seja, nós entramos então no que se chama de um ciclo virtuoso, não um ciclo vicioso que muitas vezes é prejudicial, mas pelo contrário, um ciclo virtuoso. Quando eu e você, nós nos dispomos a fazer o bem às pessoas, isso nos beneficia. E nós vamos querer sempre fazer mais e melhor para ajudar as pessoas. E na próxima capela, na semana que vem, e muito provavelmente essa nossa próxima capela já seja presencial, já estejamos juntos ali nos reunindo no auditório, nós vamos apresentar para vocês mais dicas de como é que nós poderemos fazer isso aqui no nosso colégio para ajudar e beneficiar a vida de outras pessoas. Estamos indo já para a nossa parte final e eu quero compartilhar aqui dois textos bíblicos com vocês. Romanos, capítulo 12, versículo 13, diz o seguinte: repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm, e recebam os estrangeiros na sua casa. Ou seja, o conselho bíblico é de que se eu e você podemos e temos condições, e nós conhecemos pessoas que têm algum tipo de necessidade, que eu e você possamos então ajudar essas pessoas e repartir aquilo que nós temos. Um outro texto bíblico diz o seguinte: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses capítulo 2, verso 4. Ou seja, nós devemos não nos preocupar somente conosco, mas dentro das nossas possibilidades, nos preocupar também com aquilo que as outras pessoas precisam e dentro daquilo que eu e você podemos praticar e fazer o bem a essas pessoas, ajudar essas pessoas. Nós vamos encerrar aqui com um vídeo bem rapidinho, um vídeo curtinho, mas que tem uma música com uma mensagem bastante importante e que eu entendo que ela resume e sintetiza tudo aquilo que nós falamos aqui hoje. Lembre-se, é extremamente importante que eu e você sejamos solidários, que nos disponhamos a fazer o bem e ajudar as outras pessoas. As mãos de Dorcas costuravam roupinhas para quem precisava. As mãos de Samuel, o sacerdote, ajudava e o santuário limpavam. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Com as minhas mãos eu vou Jesus mostrar. Com as minhas mãos eu quero ajudar. As mãos de Davi cuidavam das ovelhas do seu pai lá no campo. As mãos da menina escrava ajudavam Naamã mesmo longe de casa. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Com as minhas mãos eu vou Jesus mostrar. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Muito bem, galerinha. Então, que eu e você, como diz essa canção, nos disponhamos a ajudar as pessoas, fazer o bem, sermos solidários para com as pessoas através das nossas mãos, através daquilo que nós temos, das habilidades que temos, dos benefícios que temos, dos bens que temos. Como eu disse para você, talvez doando um brinquedo, uma roupa,
doando alimento, doando, quem sabe, o nosso tempo. Enfim, existem múltiplas formas de eu e você ajudarmos. E na próxima semana, na nossa próxima capela, eu vou detalhar para vocês uma forma que nós vamos ter a oportunidade de podermos ajudar essas pessoas que tanto precisam. Vamos então fazer o nosso encerramento e, como sempre fazemos, iniciamos com uma oração e encerramos também com uma oração. Querido Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor porque tivemos a oportunidade de, ao participarmos dessa aula de cultura geral de capela, falarmos um pouco sobre a solidariedade, que nada mais é do que nos dispormos a ajudar aquelas pessoas que precisam. E, infelizmente, vivemos em um mundo onde existem pessoas carentes de uma série de coisas. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, para que possamos abençoar e ajudar muitas pessoas. Coloca, Senhor, em nosso coração o desejo de sermos pessoas solidárias e que, acima de tudo, nos disponhamos a ajudar essas pessoas de acordo com aquilo que podemos. Pedimos que o Senhor continue abençoando o nosso período de aulas nesse dia, abençoe a família de cada um dos nossos alunos, não só dessas turmas que estão acompanhando agora essa capela, mas as famílias de todos os alunos do nosso colégio. Que a tua bênção, a tua paz, a tua proteção permaneça com todos eles, bem como com todos os servidores daqui desse colégio. Fica conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Valeu, galerinha, um abraço, até a próxima semana e, se Deus quiser, nós nos encontraremos presencialmente no nosso auditório. Um abraço, Deus abençoe vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau.